O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre um jogo histórico da seleção da Alemanha e, mais uma vez, como já vem sendo rotina nos últimos anos, um jogo histórico pelo lado negativo. A Alemanha estreou nessa quarta-feira na Copa do Mundo de 2022, sendo derrotada pelo Japão e já se encontra com as costas na parede, correndo um risco real de ser eliminada pela segunda edição consecutiva, já na fase de grupos do Mundial. Curiosamente, por ironia do destino, os 2 gols da virada japonesa foram marcados por jogadores que atuam na Bundesliga. Ritsu Doan, do Freiburg, Takuma Asano, do Bochum, levaram o Japão ao delírio naquela que talvez seja a maior vitória da história da seleção do Japão e podemos chamar também de uma das piores derrotas da história da seleção da Alemanha, que agora tem uma tarefa dura se não quiser repetir o que aconteceu há 4 anos, quando ela caiu ainda na fase de grupos na Rússia. E para me ajudar a analisar tudo o que aconteceu ao longo dessa partida maluca, que teve muitos assuntos desde antes da bola rolar, eu recebo aqui no Chucrute FC outros 2 integrantes do podcast. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Opa, tá tudo certo sim, né? Acho que é impossível não estar feliz com esse período do ano que nós estamos vivendo, né? Copa do Mundo, cerveja gelada, amendoim, seleção brasileira, seleção da Alemanha, embora tenha perdido. Enfim, todo esse clima que envolve a Copa do Mundo. Eu acho que o torcedor alemão, acho que a única coisa que fica de negativo até o período é, infelizmente, a derrota de hoje. Sem dúvidas, uma derrota que já deixa o ânimo alemão bem para baixo, ainda mais considerando o que está por vir. Esse desafio duríssimo contra a Espanha que acontece já no domingo. Não há muito tempo para se recuperar, para lidar com o golpe. Precisa se recuperar logo para evitar uma eliminação que seria trágica, novamente na fase de grupos. Quem também está reunido com os Guilhermes nessa edição do podcast é o Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Muito obrigado, Guilherme. Enfim, abraço para você e também para o outro Guilherme e também para quem está nos escutando. Bom, eu acho que todo mundo lá do grupo do Chucrute interno nosso imaginava que esse primeiro episódio seria a gente estaria contando uma história em um contexto bastante diferente, mas no geral é uma época diferente do ano, porque enfim, a Copa do Mundo nessa época de novembro e dezembro é a primeira vez, e possivelmente a única vez que isso irá acontecer. Enfim, agora é difícil para mim falar porque eu não consigo aproveitar boa parte da Copa, enquanto ainda estou estudando. Enfim, ainda tem um pouco mais de 2 semanas trágicos, enfim, de aula, mas acontece. E pelo menos hoje eu consegui faltar na escola para ver a Alemanha. Me arrependi um pouco, mas acontece, fazer o quê? Enfim, pelo menos amanhã no jogo do Brasil, vou ver tranquilo. Relaxa, Ivan. Pô, mano, quem nunca deixou de ver aula por causa da Copa é maluco, pô. Em 2018, eu posso citar um exemplo meu. Em 2018, meu último ano de ensino médio, eu vi Egito e Irã, Bélgica e Panamá, Inglaterra e Panamá, Austrália e Peru, Suécia e Coreia do Sul, enfim, vários outros. Esse eu só lembro agora da memória. Eu vi o jogo de Portugal na estreia. Quando a gente está em aula, a gente sempre arruma um jeito. Sempre tem aquele amigo que tem TV no celular, principalmente ajuda. Aí já adianta o trabalho. E quando você não falta a escola ou falta o trabalho, você coloca
o trabalho para ver o jogo, né? Que nem agora vocês vão me chamar de velhos, mas em 2010 eu lembro que a gente colocou no telão que tinha lá na escola o jogo da Copa do Mundo. 2018 também é verdade, na abertura entre Rússia e Arábia Saudita, o meu professor de geografia, eu também um grande fã de futebol, também colocou lá pra gente ver, enfim. Acho que também questão do prazo da Copa do Mundo de realização. Caso a Arábia Saudita ganhe em 2030, eu não acho que a gente possa ter uma segunda Copa também nesse período do ano, não. Boa sorte, Ivan, para você nas suas provas, na sua reta final de ano aí na escola. Boa sorte também é o que vai precisar a seleção da Alemanha no restante da Copa do Mundo. Já vamos viver umas finais aí, eu e a Alemanha. Oi? Isso. Eu e a Alemanha já vamos viver umas finais aí nas próximas temporadas. Então, você diria que a sua situação está mais ou menos crítica que a da Alemanha, Ivan? Só para a gente ter uma ideia. Bom, eu já passei de ano praticamente, então... então tá de boa, tá tranquilo. A batata tá sendo mais pro lado do Flick, então eu só tenho que cumprir tabela, digamos assim. Okay. Ainda falta muito para a seleção da Alemanha passar de ano. Mas antes da gente falar desse jogo contra o Japão que aconteceu lá no Catar, quero deixar aqueles recados de sempre. Falar que os nossos episódios ficam sempre disponíveis nas principais plataformas de áudio. A gente também sobe eles no YouTube, então você escolhe por onde você quer acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado a todo mundo, né, que segue o Chucrute FC nas redes sociais, no Twitter principalmente. Obrigado por acompanhar os nossos podcasts. Obrigado também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também estão fazendo uma ótima cobertura da Copa do Mundo, focada, é claro, na seleção da Alemanha. E vamos lá, Ivan, vamos lá, Xará, falar sobre essa partida entre Alemanha e Japão, uma partida que começou antes da bola rolar. A gente até estava discutindo no grupo mais cedo, né, sobre a possibilidade de gravar 3 episódios só sobre o que aconteceu hoje. Um sobre os protestos, outro sobre o primeiro tempo e outro sobre o segundo tempo. Teria conteúdo e a gente teria opiniões suficientes para falar sobre esses 3 assuntos por um bom tempo. Mas a gente vai dividir ao longo desse episódio esses 3 assuntos, começando pelos protestos da Alemanha, pelo protesto praticado pelos jogadores da Alemanha, que aconteceu um pouco antes da bola rolar. Recapitulando um pouco a história, que muitas pessoas já devem conhecer de cor, a Alemanha e outros times da Europa, outras seleções europeias, planejavam entrar em campo com uma abraçadeira de capitão nas cores da bandeira do arco-íris. Era uma campanha dessas seleções, dessas federações nacionais contra homofobia, a favor da diversidade, só que a FIFA disse não. Vocês só podem usar abraçadeiras de capitão que forem fornecidas pela própria FIFA. Isso acabou gerando um clima muito ruim entre seleções e FIFA. As seleções acabaram desistindo de usar essa abraçadeira de capitão. A Alemanha, inclusive, desistiu da ideia. O Manuel Neuer seria o encarregado de fazer isso. A Alemanha temia sanções que poderiam ir de um cartão amarelo para o Neuer até outras punições que não ficaram muito claras. Isso segundo resposta dada pelo próprio Hansi Flick na véspera da partida. A FIFA não deixou muito claro qual tipo de punição poderia ser aplicada caso o Neuer usasse essa bandeira nas cores do arco-íris, e a forma que a Alemanha encontrou de contornar esse banimento foi entrar em campo e naquela foto oficial que o time faz logo antes do jogo começar, em que os 11 jogadores ficam posados, eles cobriram a boca com a própria mão, num símbolo que representa uma censura que foi imposta pela FIFA às seleções europeias que queriam usar a Copa do Mundo como uma plataforma para protestar contra as violações de direitos humanos que acontecem no Catar de uma forma geral. E, Ivan, Xará, uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio todo é como isso ganhou uma repercussão muito forte lá na Alemanha, como isso se tornou o centro do debate, às vezes deixando o jogo, às vezes deixando o campo e bola
até escanteado. O Gerd Wenzel, ícone do futebol alemão aqui no Brasil, comentou sobre isso no Twitter hoje mais cedo, falando que grande parte da cobertura pré-jogo, antes da partida entre Alemanha e Japão, foi dedicada a toda essa questão envolvendo a braçadeira de capitão, e que só ali no final eles comentaram sobre o campo, destacando principalmente o Musiala, e a gente via, claro que isso da minha parte é um fragmento muito pequeno, mas dava para notar que existia um incômodo muito grande de torcedores da seleção da Alemanha, que até pediam que o Manuel Neuer usasse a braçadeira de capitão caso a única punição aplicada fosse um cartão amarelo, que os torcedores, digamos, estariam dispostos a ver a seleção da Alemanha ser eventualmente punida esportivamente a esse nível, caso esse fosse o preço para fazer esse tipo de protesto. Xará, queria saber de você se também te surpreendeu como essa mobilização ganhou forma, e queria te ouvir também sobre tudo isso que aconteceu antes da bola rolar. Né, inclusive a DFB estuda a jurisdição, né, colocar na justiça a FIFA e tal. O Bernd Neuendorf, o presidente da DFB, até cogitou, eu não sei, inclusive até preciso saber se de fato vai acontecer esse processo contra a FIFA. E se o Neuendorf tem esse cacife, tem essa condição de fazer, eu acredito que deveria fazer, porque, no meu modo de ver, essa Copa... Até por isso também, eu acho que, internamente, para mim, eu fiquei, durante boa parte, acho que até a bola rolar entre Qatar e Equador, eu fiquei com muito pé atrás com essa Copa do Mundo, no sentido de estar empolgado, sabe? No sentido de estar curtindo o que está acontecendo, sabe? E com a minha cabeça... essa questão acabou até ficando agora mais em segundo plano com os jogos, enfim, e com a promoção do evento. Mas eu acho que a gente sempre tem que refletir sobre o que compensa mais, né? Ter o dinheiro que tem envolvido esse evento, ou os valores pessoais. Para mim, os valores pessoais vêm muito acima disso, e o Qatar viola isso tudo, e é muito triste que, por exemplo, a Fórmula 1 também é um esporte que já embora às vezes se posicione We Race as One, mas a gente vê que na prática We Money as One. Então, enfim, o dinheiro é para eles. Então, é muito contraditório, e eu acho que foi muito legal também por parte da DFB manter-se firme no seu posicionamento, não deixando de ser alguma coisa mais que a galera chama de mimimi. Eu acho que colocou de fato a defesa dessa bandeira, da diversidade, do antirracismo, do antissemitismo à frente, porque é algo importante, porque a gente não vê isso em outros países, em outras culturas, e acho que também isso se reflete, obviamente, na audiência, como o Gerd, você trouxe o exemplo do Gerd, eu vou trazer também um exemplo da página do Fußball BR, que trouxe, acho que na segunda-feira, os balanços de audiência da televisão alemã para a abertura da Copa do Mundo. No nosso público aqui de idade, no meu e do Ivan, né? O Ivan não tem ainda, não chega a ser 18 anos, mas entre 18 e 24 anos, a queda da audiência caiu 50%. E de outras idades também foi ali, quase na faixa de 25%, 30%. Então você vê que de fato tem de fato um interesse grande em que se respeite essas coisas, em que se respeite esses valores, as opções das pessoas, enfim, sua cor, sua raça, seu gênero, enfim, eu acho que isso deveria ser um exemplo seguido a todas as nações que estão aí no nosso globo terrestre. E é legal ver que existe um posicionamento forte das pessoas lá na Alemanha, no sentido de cobrar que a seleção alemã se posicione nesses casos. Isso acaba fazendo com que dirigentes, jogadores tomem uma posição e que sejam motivados a protestar, porque talvez essa cobrança que tenha feito os jogadores refletirem sobre a possibilidade de contornar esse banimento da FIFA e cobrir a boca com as próprias mãos. É legal ver que existe esse tipo de cobrança, e muita gente, mesmo com essa atitude tomada antes do jogo, achou que foi pouco, que a
mobilização poderia ter ido além e poderia ter sido levado a outro nível, com o próprio Manuel Neuer usando a braçadeira de capitão que foi banida pela FIFA. Ivan, queria te ouvir também sobre esse caso e sobre o posicionamento que a DFB tomou antes e depois dessa partida, colocando uma declaração firme sobre seu posicionamento a favor da diversidade e contra a imposição que foi feita pela FIFA. Bom, eu acredito, eu assino embaixo com o que o Guilherme falou. Acho que o posicionamento da DFB foi muito importante, foi um posicionamento muito firme. E com as outras seleções que também iriam utilizar a braçadeira de capitão, eu senti maior convicção na Alemanha no sentido de se impor mesmo, não deixar isso de lado, deixar que as possíveis punições da FIFA atrapalhassem ou omitissem a opinião, enfim, das federações de posicionamento. Bom, o Guilherme falou sobre o levantamento do Fußball BR, enfim, sobre a audiência dos Jogos da Alemanha, e a Deutsche Welle, enfim, jornal alemão, enfim, que também trabalha aqui no Brasil, inclusive com o Gerd Wenzel, trouxe uma pesquisa feita lá na Alemanha sobre o interesse de assistir os jogos da Copa do Catar, em comparação com Copas anteriores. 2% apresentaram interesse maior, 18% apresentaram o mesmo interesse, 15% apresentaram um interesse menor e 56% apresentaram nenhum interesse. Acredito que a motivação maior desse número seja que na Alemanha o futebol e a política são cada vez mais próximos, naturalmente. Enfim, a gente sabe que no mundo todo isso acaba por acontecer, enfim, quem queira legal ou não, mas na Alemanha é algo bem enraizado mesmo e algo bem definitivo entre os clubes, porque, enfim, alguns clubes, como é o caso do Gladbach, como é o caso do São Paulo, enfim, se pronunciaram abertamente contra a competição e o que foi naturalmente tirou parte desses torcedores desses clubes, enfim, do interesse de ver a Copa do Mundo. O Virto também falou internamente com a gente, enfim, e também em outros episódios no Twitter dele também, comentou que o interesse lá por ver os jogos, a expectativa pela Copa era bem menor, que tinha até casos de bares que não iam transmitir a Copa do Mundo por um boicote, enfim. Então a gente vê que os alemães aderiram com vontade, com muita razão, esse boicote à FIFA. Enfim, essa Copa também que tem muita controvérsia. E sobre a questão do banimento da braçadeira de capitão, que seria usada pelo Neuer e por outros capitães de seleções europeias, chega a ser cômico como a FIFA tem se portado ao longo dos últimos dias. A FIFA até tem um argumento para impedir que as seleções usem suas próprias braçadeiras. Existe lá entre as regras da competição um ponto que diz mesmo que o equipamento como um todo, incluindo as braçadeiras de capitão, devem ser fornecidas pela própria FIFA. Mas convenhamos que não é nada que com um bom diálogo, com bom senso pudesse ser resolvido. É de fato uma clara tentativa da FIFA mesmo impedir que entrem nos estádios do Catar qualquer coisa que se pareça com um arco-íris e que possa remeter a uma luta contra a homofobia. Relatos de jornalistas brasileiros e estrangeiros têm apontado isso. Um jornalista americano relatou que foi proibido de entrar num estádio porque estava com uma camisa que tinha o desenho de um arco-íris. Um jornalista brasileiro que estava com a bandeira de Pernambuco também foi impedido de entrar com ela pelo fato da bandeira de Pernambuco, entre os símbolos que constam nela, ter ali o desenho de um arco-íris. Ou seja, chega a ser cômico como a FIFA tem lutado bravamente para impedir que qualquer coisa que se pareça com um arco-íris possa entrar nos estádios e que possa parecer com uma manifestação contra a homofobia. Xará, você tem algo a completar ainda sobre esse assunto? Não, apenas só para citar também a comentarista da TV alemã da ZDF, né? A Cristina, confesso que não lembro o sobrenome, que ela conseguiu ali, não sei como, entrar no estádio, fazer a transmissão, entrar no vivo, com uma camisa linda do que os alemães chamam de Regenbogen, né? O arco-íris.
É muito bonita também a camisa dela. E um outro cara, mas esse aí eu acho que fica mais na piada, né? Que é o nosso, que é o Dan Lessa, que é o câmera do Diego Defante, que conseguiu com a camisa do Vasco da Gama esconder ali o máximo que ele conseguiu ali e ficar do lado do Sheik do Catar, com a bandeira do arco-íris na camisa do Vasco ali, aquela que o símbolo da capa tem um arco-íris. Então acho que são dois casos aí que conseguiram vencer essa opressão catari sobre a bandeira do arco-íris. E são episódios que acabam até chamando mais atenção para a causa mesmo, né? Enfim, é o preço que a FIFA paga por levar a Copa do Mundo para um país como o Catar. Agora que a gente já comentou sobre o que aconteceu antes da bola rolar, podemos passar para o primeiro tempo da partida. Como eu disse, vamos separar nossa análise em duas partes, falar inicialmente do ótimo primeiro tempo da Alemanha antes da gente passar para o frustrante segundo tempo da equipe do Hansi Flick. Nos primeiros 45 minutos, Xará, uma Alemanha num nível que, olha, há algum tempo eu não via. Trocas de passes rápidos, movimentação rápida da bola, marcava bem lá na frente, forçando o Japão a dar chutões para sair da defesa. Quase sempre a bola era recuperada pelos zagueiros alemães e eles jogavam ela para o ataque também com muita velocidade para que o Japão se sentisse constantemente incomodado lá atrás. A Alemanha conseguia circular a bola de um jeito que o Japão não conseguia acompanhar, e acho que o único pecado da equipe do Hansi Flick, Xará, foi não converter bem as chances que acabaram aparecendo. A Alemanha foi para o intervalo fazendo 1-0, saiu com 1-0 na frente, mas a sensação é que a vantagem poderia ser maior. Sim, né? Antes do descalabro ali do jogo da Alemanha, eu achei também legal, achei uma atuação muito segura, né? A ideia de ter o Zul pela lateral direita foi até uma estratégia no primeiro tempo muito bem feita. Ele conseguiu sustentar mais as transições defensivas do Japão, né? O Maeda não conseguiu se impor, o Ito também não, mas o Ito mais pela esquerda, o Kubo, perdão, pela direita. O Kamada também ficou bem mais contido. Então acho que a ideia do Flick trazer o Zul para a lateral direita funcionou bem no sentido defensivo e até ofensivamente. Mas assim, o que eu queria também trazer de destaque no primeiro tempo da seleção alemã é as movimentações do Thomas Müller. No momento da saída de bola da Alemanha, para colocar o nosso ouvinte em condição de compreensão, o Nico Schlotterbeck, Antônio Rudiger e o Niklas Süle formavam uma linha de 3, e atrás da primeira pressão da seleção japonesa, né, que era um 4-4-2, com o Kamada e o Maeda, os atacantes japoneses mais à frente, apareciam o Gundogan e o Kimmich para ser essas opções de passe. Só que ali, no espaço entre o Kubo, que era o ponta direita, e os volantes japoneses, vinha o Thomas Müller e ele recebia livre e fazia toda a movimentação pelo lado direito também funcionar, né? A Alemanha gostou muito de trabalhar nessa primeira parte, esse jogo de atração pelo lado do direito e virada de bola rápida para a esquerda, usando muito o lado oposto para a conclusão das jogadas, né? Eu acho que o gol do David Raum, o pênalti que o David Raum sofre, eu acho que é o exemplo mais nítido disso. Mas também... Posso só completar com uma coisinha, Xará? Deve? Foi incrível como entre ali os 27 minutos e os 31 minutos aconteceram 3 lances que foram praticamente idênticos e que refletem exatamente isso que você falou. A Alemanha levando a bola para o lado direito, articulando bem as jogadas por ali, e o Japão vinha junto, deixava o corredor esquerdo totalmente livre para o David Raum passar em velocidade. Nesse período de 4 minutos, como eu falei, aconteceram 3 chances muito parecidas. Na primeira, o Gundogan recebeu ainda ali no meio, viu o David Raum passando livre pela esquerda, mas preferiu finalizou com perigo, mas acho que a melhor jogada era acionar o lateral esquerdo do Leipzig. Na segunda, questão de segundos depois, o David Raum recebeu a bola na ponta esquerda, cruzou com perigo, quase gerou 1-0 da Alemanha novamente. E na terceira, o lance do pênalti. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Kimmich dá uma bela invertida de bola, encontra o David Raum mais uma vez sozinho e ele sofre o pênalti.
que acabou resultando no 1-0 da Alemanha. Então foram 3 lances que aconteceram em menos de 4 minutos que refletem isso que você falou e como também a defesa do Japão foi frágil nesse tipo de jogada. Com certeza, né? No primeiro tempo eu achei que principalmente o Ito não estava dando uma sustentação legal para o Sakai, né? O Sakai estava perdendo muitos duelos ali no sentido também do ataque do round, enfim. O próprio Musiala, que por vezes caía também mais pro lado do campo, embora teve uma circulação muito livre dentro do campo. Eu achei isso também, a marcação fraca do Sakai também contribuiu para um hall também muito profundo, que atacasse bastante e gerasse bastante perigo. E eu acho que diferentemente de uma maioria que a gente vê, principalmente pelas redes sociais, eu achei o jogo do Thomas Müller muito bom, e acho que foi primordial para fazer com que tudo isso aqui que eu expliquei se concretizasse com muita qualidade durante o primeiro tempo. O Thomas Müller pode não ter aparecido muito com finalizações ou com passes para finalização. Acho que nesses 2 quesitos ali isso não se destacou muito mesmo, mas foi um cara que apareceu bastante para ajudar na saída de bola e ajudar nessas movimentações que o Xará explicou. Ivan, quais foram as suas impressões dessa primeira etapa que teve uma Alemanha dominante? Como eu disse, há algum tempo eu não via a Alemanha apresentar um nível tão bom quanto ela apresentou nesses primeiros 45 minutos, e ela foi para o intervalo de fato lamentando não ter uma vantagem ainda maior. Bom, eu acho importante os pontos que o Guilherme trouxe, enfim, principalmente sobre o Thomas Müller. Eu assim como você, Guilherme, também fiquei muito surpreso com a atuação da Alemanha, porque foi uma atuação que nem eu esperava nesse início. Eu tinha comentado no meu guia de análise enfim, para a Copa do Mundo, em especial da Alemanha, que a Alemanha era uma seleção que tem potencial, enfim. A gente sabe como essa seleção está no novo ciclo, está começando um novo ciclo, e como essa seleção tem qualidade para jogar bem, mas que faltava muitos ajustes nessa seleção e que ainda os processos ainda não estavam tão adiantados assim quanto talvez a gente poderia imaginar. Enfim, a gente estava sentindo a falta de uma Alemanha mais impositiva, enfim, em jogos um pouco mais competitivos e que exigiriam da Alemanha, enfim, essa posição, enfim, a Alemanha de ser a Alemanha de fato. E eu acreditei que o primeiro tempo foi muito bom. Foi um primeiro tempo muito intenso, onde a Alemanha conseguiu, dentro do possível, porque o Japão, até antes enfim, de ser marcado o pênalti no David Raum e o Gundogan converter, a Alemanha estava enfrentando algumas dificuldades para entrar, enfim, na defesa do Japão, principalmente porque o Endo estava bem no jogo. Enfim, o Itakura estava tentando proteger, minimamente que seja, enfim, o lado do Sakai. Então o Itakura também foi muito bem nesse primeiro tempo, muito nesse sentido. Então foi um Japão que estava conseguindo defender até o momento do pênalti, enfim, que foi um pênalti muito bobo. E depois disso o jogo acabou por se abrir um pouco mais para a Alemanha. Só que ainda assim a Alemanha tinha algumas chances não tão claras assim de gols. Enfim, claro, gerou chances importantes, chances boas, mas enfim, diante do que foi os primeiros 10 minutos do tempo seguinte, foi muito, não foi algo tão escancarado assim. Então a Alemanha pecou na eficiência, mas enfim, o 1-0 naquele tempo, no primeiro tempo estava de bom tamanho nesse sentido. Então foi uma Alemanha que conseguiu trazer um bom nível de volta. E foi uma Alemanha que deu um sinal positivo, uma mensagem positiva no primeiro tempo, mas uma Alemanha que ainda tem que realmente resolver alguns processos, algumas definições dentro daquilo que quer jogar e, enfim, e ser mais incisivo e assertivo. Porque é isso que importa no final das contas no torneio que nem a Copa do Mundo, porque, enfim, não tem ida e volta, é só 3 jogos e na estreia a gente já vê como está a situação da Alemanha. Então é muito nesse sentido que a análise tem que ser pautada. Só para trazer os números certinhos do Müller, ele nem finalizou durante essa partida, não teve nenhuma finalização contra o Japão. Teve 3 passes para finalização. Ele, o Havertz e o Musiala se aproximavam bastante ali no centro do ataque da Alemanha. O Xará já descreveu mais ou menos como a Alemanha atuava, né, quando tinha a posse de bola, com os 3 zagueiros alinhados mais atrás,
você tinha o Raum aberto de um lado, o Gnabry funcionando mais aberto pela direita. Enquanto isso, Havertz, Musiala e Müller se aproximavam até bem em alguns lances. Eles conseguiram articular algumas boas jogadas, especialmente na primeira etapa, e até ali vai o início do segundo tempo com alguns contra-ataques. Xará, você quer completar algo? Não, primeiro acho que duas coisas. Primeiro, a elogiar também, obviamente, a partida do Gundogan, né? Eu acho que ele, não só pelo gol, mas eu acredito também que foi um cara que foi muito inteligente na hora de ler os espaços ali na entrada da área, né? Que muita gente chama de funil, ali na entrada da meia-lua. O cara estava muito bem posicionado, era um elemento ali, um quinto elemento ali surpresa, e fez um jogo muito bom, realmente, não só pelo gol. E também fala também do sistema defensivo. Eu acho que a peneira que a gente viu no segundo tempo não vai ser a base dessa Copa do Mundo, né? O primeiro tempo também mostrou uma base defensiva muito boa, né? A Alemanha organizada igual o Japão, em sentido de sistema, seu 4-4-2, mas defendendo muito bem, tanto por fora, tanto por dentro, não só como eu destaquei no início do meu comentário do Sul e os zagueiros tentando combater os contra-ataques do Japão, mas também quando a Alemanha esteve organizada, esteve postada, mas não sofreu tanto, conseguiu controlar muito bem as subidas, como eu disse, do Kubo e do Ito, que são jogadores muito fortes no 1 para 1, também no sentido de velocidade. O Gundogan, o próprio Kimmich e, obviamente, o Gnabry e o Musiala fizeram um trabalho defensivo, para mim, bem elogiável na primeira parte. Os zagueiros acabaram nem tendo tanto trabalho assim, eles tiveram o trabalho facilitado porque a marcação lá na frente da Alemanha funcionou bem, e muitas vezes o Japão era forçado a quebrar a bola para frente, os atacantes não eram acionados da melhor forma possível, aí Schlotterbeck, Rudiger conseguiam se impor fisicamente para recuperar a bola e voltar a jogar ela para o campo de ataque. A Alemanha fechou o primeiro tempo com 14 finalizações contra apenas uma da equipe do Japão. Dá uma noção de como a equipe alemã foi dominante nos primeiros 45 minutos. E antes da gente descer a lenha na equipe do Hansi Flick, porque esse momento inevitavelmente vai chegar, queria também destacar um outro jogador. A gente até já mencionou brevemente aqui, mas queria dar um destaque maior para o Jamal Musiala, porque estreando em Copa do Mundo, com 19 anos, ele já mostrou uma personalidade, uma capacidade de levar perigo para o adversário, que é algo impressionante. Ele conseguiu levar para a seleção da Alemanha pelo menos parte do que ele vem mostrando com a camisa do Bayern de Munique ao longo dessa temporada. Incrível a capacidade dele de dar dribles curtos, algo que é muito importante quando você é um atacante que recebe a bola entre a linha de defesa e a linha de meio campo adversária. Isso aconteceu algumas vezes nessa partida contra o Japão. Ele era acionado nesse setor que é super congestionado e conseguia criar algo a partir disso, porque ele tem agilidade nas pernas, ele tem um drible curto muito bom, e a partir disso ele produziu algumas chances muito boas, também conduziu alguns bons contra-ataques, e até no segundo tempo o Musiala faz uma jogada impressionante, driblando meia defesa do Japão, quase marca um golaço. Seria o 2-0 da Alemanha, um gol que daria muita tranquilidade para a equipe do Hansi Flick. Ele acabou não saindo, a Alemanha acabou não conseguindo converter outras oportunidades claras de gol que apareceram depois do intervalo, e a punição veio. Para entrar na conversa sobre a segunda etapa, não sei o que foi mais incrível, Xará, o número de chances perdidas pela Alemanha em contra-ataques ou a fragilidade da defensiva que apareceu depois do intervalo, uma fragilidade que já até ficou evidente num jogo recente contra a Inglaterra pela Nations League. Parece que a Alemanha não consegue proteger uma liderança quando dá dois passos para trás e tenta defender de uma forma mais recuada. Acho que você falou da questão de pressionar mais. Eu acredito que o ataque não fazer tantos gols, acho que impressiona mais, né? Até porque a gente vê a boa base da seleção da Alemanha formada por jogadores da Bundesliga e também do Bayern de Munique. E são caras que têm uma percentual de assertividade assim, absurdo. A cada 2 chances, pelo menos uma, os caras vão converter. E você viu também o Havertz, também, que é um cara muito técnico, falhar na finalização, enfim, o próprio Musiala que você citou. Eu acho que isso impressiona mais. A defesa, eu acho que
Eu acho que, no fundo, a falha da defesa também tem muito a ver, obviamente, também com os comportamentos do Japão. E eu gostaria de trazê-los aqui para ilustrar melhor. Eu acho que um ponto importante no jogo são as substituições do treinador do Japão. Quando ele coloca o Tomiyasu, ele muda o sistema defensivo do Japão. O Japão estava defendendo, como eu disse, no 4-4-2 no primeiro tempo, com 2 linhas de 4. Ele passou a ter um terceiro zagueiro com o Tomiyasu, aí jogou Itakura, Yoshida e Tomiyasu como centrais, abriu 2 alas e fez com que a marcação fosse muito mais adiantada lá na frente. Né? O Japão se organizou em um 5-4-1 em questão de sistema tático, né? Avançando bastante depois com as entradas do Mitoma, do Hitsu Doan, inicialmente também com o Ito e com o próprio Takefusa Kubo, e obviamente também o Kamada, jogando muito esses 4 homens ali de frente para tirar a saída de bola, induzir um erro, e vez ou outra, até antes do gol de empate, esses erros vinham acontecendo, né? Mas também eu acho que outro mérito do Japão é a questão da tirada da bola da pressão, ou seja, os jogadores da Alemanha, vinham para cima, sufocavam a sua defesa e eles conseguiam com bons passes. E aí eu tenho que ficar me rendendo, obviamente, ao Itakura, que é um gênio da bola. O cara joga muita bola, cara. O segundo gol, eu acho que só ilustrou mais claramente, mas assim, ele foi muito importante para tirar essas bolas da pressão e fazer com que o jogo do Japão de velocidade se impusesse. E aí provocasse os confrontos. E até meio imoral, né? Você colocar um Zule, colocar um Schlotterbeck para correr em campo aberto contra o Ito, contra o próprio Asano, que entrou depois no lugar do Maeda, o próprio Kamada, não deixa de ser um jogador veloz. E claramente também o Mitashi, eu acho que enfim, Maishi, alguma coisa assim. Deixa eu conferir daqui a pouco. Enfim, contra esse jogador. Mitoma. É muito estranho esse nome, inclusive. Contra o Mitoma. Então, ficou uma condição muito, muito dificultosa para a Alemanha nesse sentido. E aí também, já vem também a parte do flick do erro, né? Na hora de trazer o respiro para o time. Cadê as substituições mais cedo? Cadê os jogadores para também combater esse contra-ataque também com velocidade, colocar o Sané, enfim, colocar o Fuku que entrou também, mas enfim, você tinha várias opções de velocidade no banco que você poderia ter explorado e, enfim, você não fez uso, né? Foi muito a ideia de você colocar o meio campo ainda controlador, eu acho que vai totalmente contra a ideia que o jogo precisava naquele momento. Eu falei sobre o número de finalizações durante o primeiro tempo, que foi de 14-1 para a Alemanha. No segundo tempo, a Alemanha levou vantagem novamente, mas o placar foi de 12-11. Já dá uma noção de como houve um equilíbrio muito maior depois do intervalo do que antes. E o jogo ficou completamente aberto nos últimos 45 minutos. O Japão se lançou ao ataque e a Alemanha teve chances cristalinas de fazer 2-0, aproveitando a velocidade em jogadas de contra-ataque. Só que acabou não convertendo e foi punida por isso. O Xará falou sobre a jogada do segundo gol, destacando os jogadores japoneses, e eles merecem muito destaque mesmo, porque foi uma jogada muito boa, tecnicamente falando, do lançamento do Koitakura até o domínio e a finalização do Takuma Asano, mas também envolveu uma falha defensiva que eu achei bem grave da seleção da Alemanha. O lançamento do Koitakura, ele não acontece numa jogada de bola rolando, era uma cobrança de falta ainda no campo de defesa japonês. E no momento do chute, no momento do lançamento do Itakura, os 2 jogadores do Japão correram em direção à meta do Manuel Neuer. Qual o problema? Os 3 zagueiros da Alemanha tiveram comportamentos diferentes. Enquanto Rüdiger e Schlotterbeck ficaram, entre aspas, parados, fazendo uma linha de impedimento, o Niklas Süle correu para trás junto com os atacantes do Japão. E isso acabou habilitando o Takuma Asano a fazer o gol. Por conta desse movimento do Niklas Süle, o Asano acabou não ficando em posição de impedimento. Eu até há pouco tempo estava vendo o Seleção Sport TV, que está com a participação de alguns jogadores, ex-jogadores, como Felipe Luiz, Michel Bastos, D'Alessandro. Eles estavam
comentando muito sobre esse lance, e houve até uma divergência sobre o que os zagueiros da Alemanha, o que esse trio de zagueiros deveria fazer, se eles deveriam correr para trás junto com os atacantes do Japão, ou se eles deveriam permanecer firmes, fazendo uma linha de impedimento, mas acho que o consenso ali é de que deveria haver uma coordenação, deveria existir uma sintonia entre eles, para que a mesma atitude fosse tomada pelos 3 zagueiros de forma coordenada. A gente até viu isso no jogo no jogo entre Arábia Saudita e Argentina, como a defesa da Arábia Saudita fez esse trabalho de um jeito muito sincronizado para deixar os atacantes argentinos em posição de impedimento 10 vezes ao longo da partida. Isso não aconteceu nesse lance do segundo gol do Japão, e acho que muito por conta de uma falta de organização grosseira, um erro grosseiro da Alemanha, principalmente considerando que era uma jogada de bola parada, não estava num lance envolvendo troca de passes longa da defesa do Japão, era um lance de bola parada. Acho que os zagueiros da Alemanha deveriam estar melhor preparados para esse tipo de situação. De qualquer forma, Ivan, acho que te deixou feliz esse lançamento do Itakura, que participou diretamente do gol da virada do Japão. Bom, sem dúvida nenhuma. Por um lado, eu fiquei triste, porque, enfim, caso a Alemanha seja eliminada. Vai, fala, foi mal. Não é que eu fiquei triste, porque obviamente eu não torço, enfim, torcer para a Alemanha, mas, enfim, como trabalho, como hobby também, enfim, naturalmente o Japão vencendo a Alemanha se complicando, enfim, é maior a chance da gente aqui do Chucrute ficar sem jogo para comentar no restante da Copa. Então foi meio nessa ótica que eu vi esse lance, mas o Itakura é um jogador muito simpático, enfim, eu fiquei muito feliz por ele, não só por ele ser jogador do clube que eu torço, da Bundesliga, que é o Gladbach, mas porque é um jogador muito simpático, enfim, é que nem o som, só que do Japão. Então, enfim, mas agora comentando sobre o segundo tempo, eu acho que, enfim, as alterações do técnico do Japão foram cruciais para o jogo mudar. E foi importante que ele teve a leitura, enfim, do que deveria ser feito, do que tinha que ser feito. No intervalo, acho que faltou isso ao Flick, essa leitura de entender mesmo a situação que a Alemanha poderia, enfim, se comprometer no decorrer do início do segundo tempo com as mudanças do Japão. Eu acho que a Alemanha aceitou isso de forma muito passiva. Enfim, eu acho que até os 55 minutos, até os 65 minutos, a Alemanha ainda assim conseguiu criar boas chances. Enfim, o Gnabry teve diversas só nesse segundo tempo. Teve uma chance do Gnabry que deixou o Hoffmann. Enfim, que o Gnabry serviu o Hoffmann, que acabou por esbarrar no goleiro do Japão, que em sequência também fez outras 2, 3 grandes defesas. Então, eu acho que foi muito, muito pautado nisso. Enfim, eu acho que a ausência também do Sané nesse primeiro jogo, e também é uma dúvida para o jogo contra a Espanha no domingo, também fez muita diferença, porque o Sané é um jogador individualmente muito talentoso, enfim, talvez o maior dessa Alemanha, e com o Musiala, que jogou bem, enfim, levando em consideração todo o contexto, que, enfim, é um jogador de 19 anos, que, enfim, fez sua estreia em Copa do Mundo. Foi uma partida muito interessante do Musiala, enfim, mas que faltou ao Musiala faltou maturidade, o que é normal, enfim. Não é querendo crucificar o Musiala, até porque não é justo isso de nenhuma maneira. Mas faltou maturidade na hora de finalizar, enfim, faltou isso não só para o Musiala, mas como em si para toda a Alemanha. Faltou essa assertividade e talvez o Sané poderia ser outro cara para auxiliar, enfim, fazer essa linha conjunta de mais talento mesmo, de mais drible individual, alguém que poderia desequilibrar nesse sentido, enfim, fazer um lance de genialidade mesmo, enfim, tirar o coelho da cartola que seja, junto com o Musiala. Então faltou para a Alemanha muito, muito nesse sentido no ataque. A defesa, eu até achei que a Alemanha como um todo tinha se defendido bem, enfim, eu achei a partida do Raul boa, apesar de alguns erros no segundo tempo, mas achei que no primeiro tempo ele se projetou bem no ataque, que já era esperado, mas na defesa até que fez boas coberturas, enfim, estava bem posicionado em alguns sentidos, porque a gente sabe, a gente falou isso no guia
no guia que a gente soltou aqui da Copa do Mundo, que haveria a curiosidade para ver como seria um round num sistema com quatro defensores. Bom, vai ser um jogo no domingo contra a Espanha, que a Alemanha vai ter que dar vida, enfim, nessa partida, porque que nem eu falei, em Copa do Mundo principalmente, tipo, muito difícil, porque é apenas um jogo, enfim, 3 jogos na fase de grupos, mata-mata depois, então todo jogo é importante. E a Espanha fez 7-0 na Costa Rica hoje também, e coloca a Alemanha em maus lençóis, enfim, até projetando uma possível primeira colocação que já é muito difícil. Analisando friamente, enfim, não colocando muita expectativa também na classificação da Alemanha, eu acho que pode ser possível uma classificação em segundo lugar. A Alemanha vai ter que jogar, vai ter que corrigir esses aspectos. Mas, de qualquer forma, apesar da derrota de hoje, é uma Alemanha que vai para o jogo contra a Espanha, sabendo que fez um bom jogo dentro do que foi a partida mesmo, sabendo que teve suas valências muito bem exploradas também no primeiro tempo, que nem a gente citou, mas que falta mesmo a Alemanha arrumar o pé mesmo, enfim, ser mais certeiro, fazer o que tem que ser feito, ser mais assertivo, e acredito que seja muito nisso, porque a Alemanha tem chance sim de ganhar da Espanha. Até acho que não vai ser não é uma terra arrasada agora também, mas é uma Alemanha que precisa ser mais assertivo, e também o Flick tem que se ligar que tem que ler os momentos da partida com um pouco mais de rapidez, porque, enfim, jogos da Copa do Mundo mudam de uma maneira muito rápida, enfim, e jogos mudam de um tempo. A gente previa que a Alemanha poderia fazer o segundo gol, que a Alemanha foi muito dominante no primeiro tempo, e poderia fazer o segundo gol e fazer talvez mais gols, e, enfim, e 15 minutos depois a gente viu o que aconteceu com o Japão ressurgindo na partida, e acredito que seja isso que a Alemanha tem que focar, enfim, nos pontos positivos e corrigir os detalhes que foram que atrapalharam. O roteiro dessa partida contra o Japão, acho que foi diferente do que aconteceu lá em 2018. No intervalo parecia que ia ser totalmente diferente, com a vantagem de 1-0 para a Alemanha, e a Alemanha com a possibilidade de controlar a partida, mas a gente, pelo jeito, já aprendeu de que a Alemanha não consegue controlar vantagens, não lida muito bem com esse cenário de ter uma liderança para defender. Aconteceu, como eu disse, na Nations League, quando a Alemanha abriu 2-0 e tomou a virada da Inglaterra, jogando lá em Wembley, e agora, novamente, a Alemanha mostra uma fragilidade quando recua em campo e tenta proteger uma liderança. Mas, ainda assim, acho que a gente pôde ver alguns trechos parecidos com o roteiro que aconteceu lá em 2018, e acho que o principal deles, o principal ingrediente que se repetiu em relação a 4 anos atrás foi a pontaria ruim nas finalizações. A Alemanha, num determinado momento, transformou o goleiro adversário no melhor homem em campo. E agora, Xará, a Alemanha, como o Ivan já destacou, entra num cenário arriscadíssimo para a sequência dessa fase de grupos da Copa do Mundo, porque até mesmo um empate contra a Espanha vai manter a Alemanha numa situação muito difícil para avançar para as oitavas de final. Sim, sim. A minha, como os portugueses dizem, a minha antevisão do jogo de domingo, eu acredito que seja um jogo. Acho que são duas equipes que, quando atacarem, vão tentar se espelhar o tempo todo. A gente viu muito do jogo da Espanha hoje, a mesma formação e organização do ataque com a seleção alemã, o 3-2-5, né? Enfim, usando muito a largura, né? Ou seja, a amplitude, enfim, os jogadores que jogam mais pelos lados do campo bem abertos para gerar essa atração do seu adversário e criar o espaço. Então, eu acredito que o jogo, num sentido ofensivo, vai ser muito essa guerra de ideias idênticas, mas a gente vai tentar ver quem vai se sair melhor. Eu acho que defensivamente está o grande X da questão. A gente viu que a Espanha não foi testada hoje contra a Croácia. A Costa Rica. Não houve um teste. A gente não sabe como está a questão também seguindo novamente um termo português, o controle da profundidade
Não, a gente não sabe como está o controle da profundidade da seleção da Espanha. Isso eu quero dizer o quê? Exatamente isso que o Xará cita no segundo gol da Alemanha, a questão do correr para trás, de você proteger a sua meta, tendo que se colocar nessa condição de defender, enfim, com a defesa muito alta e você tendo que ter mais campo para correr para trás. É a questão do controle da profundidade, que fica muito claro no segundo gol, que é uma falha, né? O Zuli não acompanha a subida do Schlotterbeck e do Rudiger e acaba deixando o gol. Então, eu acredito que o jogo vai ficar por aí. Jogadores que eu acho que poderiam entrar em campo no jogo contra a Espanha, sei lá, eu gosto muito de um 9 de área, mas eu confesso que não sei se o Fulcro seria titular nesse jogo contra a Espanha. Mas se o Hansi Flick quiser optar talvez por uma ideia um pouco diferente do que eu penso, no sentido de estratégia ofensiva, tentar mais um contra-ataque, eu não acho o Fulcro desprezível, não. Acho que muito pelo contrário. Eu acho que é um cara muito útil, porque ele tem essa questão que a gente já tem visto na Bundesliga, né, de sustentação da posse, de boa conexão com os jogadores que vêm de trás. Então eu acho que pode ser um cara que pode ajudar muito. E além do mais, pode ser esse cara exatamente do controle da profundidade da Espanha. De tentar ter um arranque, colocar-se em questão de time de velocidade, embora não seja um jogador tão veloz assim, mas é um jogador de leitura de rompimento de espaços muito boa. Eu acho que pode também trazer um fato novo nesse sentido, embora não seja a sua principal característica. Certamente a gente vai encontrar um cenário nesse jogo que vai ser totalmente diferente do cenário que a Alemanha encontrou agora contra o Japão. A Espanha, a gente já falou na prévia da Copa do Mundo, é um time que ama ter a posse de bola, que vai tentar empurrar a Alemanha para o campo de defesa, e como o Xará mencionou, a Alemanha vai ter oportunidades, mais uma vez, para atacar em transição, como fez contra o Japão nessa partida de estreia. A ver se a Alemanha vai conseguir ser mais eficiente nas finalizações, se ela vai conseguir converter em gol as chances que aparecem. Ressalve-se também que a facilidade para contra-atacar não vai ser maior. Aliás, deve ser bem menor, porque o desafio defensivo, a força defensiva do Japão não foi muito grande. A gente viu isso de uma forma bem nítida ao longo desse jogo nessa quarta-feira. Dificuldade vai ser maior tanto para a Alemanha, mas também vai ser maior para a Espanha. Vai ser um jogo espetacular. Acho que tem tudo para ser um dos jogos mais aguardados dessa fase de grupos por tudo que está em jogo. A Espanha com a chance de praticamente eliminar a Alemanha ou eliminar de vez, a depender do que aconteça no jogo entre Costa Rica e Japão, que inclusive vai acontecer mais cedo no domingo, e a Alemanha lutando pela sobrevivência, lutando para não ser eliminada numa fase de grupos da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, algo que seria espantoso. Ivan, você quer completar com algo, falar algo sobre essa partida contra a Espanha ou acrescentar algo mesmo sobre o que aconteceu nessa quarta contra o Japão? Falando sobre o duelo contra a Espanha, eu acho que é muito no que o Guilherme falou mesmo. Enfim, talvez eu realmente estou com expectativa que o Sané volte para essa partida, que seria um ponto muito importante para a Alemanha. Também espero que o Hoffmann entre na partida e jogue bem, enfim, entre bem na partida, porque é um jogador também interessante, mas que, enfim, a gente sabe que é um jogador que apesar de ir bem na seleção alemã nas últimas convocações, é um jogador que também não tem muito a acrescentar de diferente, enfim, no quesito de característica mesmo. É um jogador que pode dar um gás mais para a seleção da Alemanha na pressão, em algum segundo tempo. E também eu quero ver como seria um outro encaixe do Götze nessa seleção, que tudo bem, o Götze é um jogador muito bom, como a gente sabe, é um jogador muito, muito bom tecnicamente, mas que é difícil falar sobre ele na seleção agora, porque tem encaixes completamente diferentes com o Miller, por exemplo, com o Havertz, do que pode fazer, enfim, ao decorrer do jogo, enfim, como a Alemanha não tendo, por exemplo, alguém como um 9 fixo, enfim, no caso seria o Füllkrug só se ele estivesse atuando também. Então eu acho difícil ver o Götze como uma peça que possa entrar nesse sistema da Alemanha que é muito dinâmico e de muita movimentação.
Vamos ver como vai ser a Alemanha, uma Alemanha que vai ter que achar soluções, que precisa fazer tudo aquilo que a gente citou ao longo desse episódio, e que vai ser um verdadeiro teste, porque, enfim, também vai ter o jogo contra a Costa Rica, dependendo, e também a Alemanha precisa fazer esse saldo. Enfim, se ganhar da Espanha, acho que o principal foco da Alemanha contra a Costa Rica seria esse saldo de gol, que, enfim, que vai ser difícil de bater os espanhóis nesse sentido. Antes da gente fechar essa edição do Chucrute, quero ainda trazer uma curiosidade que eu vi no Twitter hoje, no perfil de um jornalista chamado Dan Orlovitz. Uma curiosidade mais referente ao jogo contra o Japão, especificamente. Porque lá em 1960, a Federação Japonesa de Futebol contratou um cara para ser um consultor técnico do futebol japonês. E ele acabou se tornando uma espécie de pai do futebol japonês por conta do esforço dele para construir a seleção nacional e construir a base do que seria o futebol japonês nos anos e nas décadas seguintes. E esse cara se chama Dietmar Kramer, um cara nascido em Dortmund, um cara alemão e que é apontado como um dos responsáveis pela evolução do futebol japonês depois da sua contratação que aconteceu lá em 1960. Eu, inclusive, achei um breve perfil sobre o Dietmar Kramer numa página que se chama o Hall da Fama do futebol japonês, uma página da própria Federação Japonesa de Futebol, dando uma noção de como ele foi importante para o futebol local. E incrível como hoje o Japão venceu a Alemanha na Copa do Mundo, o estudante se tornou o mestre, o estudante pelo menos venceu nessa quarta-feira o mestre, e agora a Alemanha tenta juntar os seus cacos para se manter viva na Copa do Mundo e não protagonizar outro vexame como o que aconteceu lá em 2018. Agora sim, Xará, Ivan, agradeço a vocês pela participação nesse episódio do Chucrute. Agradeço também muito a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Vamos voltar com mais um episódio no domingo para falar sobre o que aconteceu em campo na partida da Alemanha contra a Espanha. Espero que vocês estejam conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima.